Isaías capítulo 45, versículo de 1 a 13, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, promovo a paz, causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que está você fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, esse texto profético de Isaías, o profeta de Deus, está falando a respeito de um homem, um rei, um soberano, um homem poderoso na terra, que ainda não existia, que ainda não vivia entre os homens. Um século depois esse homem iria nascer. Deus está falando de Ciro e chama-o pelo seu nome. Deus que é presciente, Deus que é onisciente, Deus que sabe o que vai acontecer, Deus que constrói o que quer, Deus que estabelece o que quer, Deus que faz como quer, Deus que usa quem Ele quer. Ele é Deus e ninguém mais é. Ele está dizendo a respeito do povo dele. Por quê? Porque o povo de Deus, rebelde, o povo de Deus, contumaz, o povo de Deus, que estava sempre testando a paciência de Deus, cometendo pecados, se desviando, se corrompendo, apesar de Deus enviar tantos profetas para chamar a atenção do povo e dizer: abram os olhos, vocês estão caminhando na direção errada, vocês estão se miscuindo, vocês estão se corrompendo, vocês estão se deixando ser seduzidos pelo diabo, e o que vocês vão conseguir com isso? Quem planta vento colhe tempestade. A destruição virá. Um povo está se levantando poderoso e vai destruir vocês. Eles não deram ouvidos. Então, primeiro vem os sírios. Assírios rebentam com Israel, o reino do norte. Judá se faz de cego, continua caminhando na mesma direção.
Até que Deus então permite, porque a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão encobertos, que não possam nos ouvir, nem o braço do Senhor não está encolhido, que não possa nos salvar e nos socorrer, mas são as nossas iniquidades, os pecados, a nossa inclinação para fazer o que desonra a Deus, é que faz separação entre nós e Deus. Nós ficamos à mercê das circunstâncias contra Deus. E o diabo bagunça com a gente. Por quê? Porque não damos ouvidos à palavra de Deus. Eles fizeram isso, e tanto fizeram, que Deus permitiu. Porque, queridos, se a mão de Deus não está sobre mim e você, se a graça e a proteção do Senhor não é sobre mim e sobre você, a palavra de Deus diz que nós vivemos num mundo que está sob o domínio do maligno. A palavra de Deus que diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores sobre todas as coisas, se estamos em Cristo. Mas se estamos por nossa própria conta, se estamos arrogantes, pensando que eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu estou com minha vida salva, eu recebi Jesus como Salvador e Senhor, mas eu não tenho compromisso com a verdade, eu não tenho atitudes de verdade, eu vou ficar por minha conta. E sabe o que vai acontecer? O diabo vai arrebentar. Foi isso que aconteceu. Nabucodonosor vem e arrebenta com Jerusalém, coloca fogo na cidade, destrói o templo que Deus, com sua glória, encheu quando Salomão o consagrou ao Senhor. Tudo veio abaixo. Deus não tem compromisso com essas paredes, Deus não tem compromisso com esses equipamentos, Deus tem compromisso com crentes fiéis. Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Mas aquele povo rebelde, quanto mais, acabou sendo levado escravo e cativo, e viveu 70 anos cativo na Babilônia. Babilônia é tomado, os sírios vêm, os assírios tomam conta, e Deus está dizendo agora, décadas e décadas antes disso acontecer, Ele está dizendo: eu vou levantar um que vai libertar Israel, o nome dele é Ciro, e eu vou torná-lo poderoso, e ele, sem cobrar nada, sem exigir pagamento, sem exigir impostos, sem exigir qualquer recompensa, vai reconstruir a minha cidade e libertar os meus exilados. Israel, quando volta, você vai ver isso no livro de Neemias, no livro de Esdras, quando os remanescentes de Israel voltam para Jerusalém, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, o rei não exige R$1 de imposto, pelo contrário, sabe o que o rei faz? Manda que os seus príncipes, por onde o povo está passando, dê a eles madeira, ouro, prata, material de construção, para que eles, chegando lá, eles tivessem tudo para reconstruir Jerusalém e o templo do Senhor. Deus é fiel para cumprir sua palavra. Aleluia. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, e de ti sairá aquele que será o meu ungido. O Senhor preservou o seu povo mesmo enquanto escravo, sofrendo, porque, irmão, disciplina que não dói não é disciplina. Disciplina que não dói não gera aprendizado. Por que disso? Por que desse texto? Por que dessa palavra? Amados, desde ontem, os Estados Unidos da América têm um novo presidente da República eleito, e que tomará posse no finalzinho do mês de janeiro do ano que vem, daqui a pouco mais de 2 meses. O mundo terá um novo presidente da nação mais poderosa da face da terra. Eu acompanhei essa eleição com muita apreensão e oração. Por quê? Porque o que acontece nos Estados Unidos, em nosso tempo, corresponde, amados, ao que acontecia no Egito, ao que acontecia em Babilônia,
ao que acontecia na Síria, ao que acontecia na França, quando cada uma destas, em seu tempo, era a nação mais poderosa da terra. Eu vi muitos cristãos aqui no Brasil e lá fora torcerem para que Donald Trump perdesse e Joe Biden vencesse. Muitos. Eu recebi mensagens de pessoas queridas aqui no Brasil festejando a derrota de Trump, dizendo: agora sim, agora acabou, uhul. Eu não me manifestei durante a eleição porque não era no Brasil, apenas orei, clamei ao Senhor que tivesse misericórdia. Mas assim como o Senhor fez com Israel, quando insistiram que Samuel lhes desse um rei para substituí-lo, e o Senhor disse assim para Samuel: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você, Samuel. Eles não rejeitaram, foi você como profeta e como juiz sobre eles, que eu estabeleci, não. Eles rejeitaram, foi a mim. Eles não querem estar debaixo da minha autoridade, eles não querem estar debaixo dos princípios, dos valores que eu estabeleci para que eles vivam como meu povo. Querem não. Então pode ficar tranquilo, Samuel, faz o que eles estão querendo. Irmão querido, eu já disse muitas vezes, às vezes eu ouço crente dizer que tem medo do pastor Cláudio Barroso. Você tinha que ter medo é de Deus. Medo de mim? Não, porque pastor Cláudio Barroso, com ele não tem conversa. Não tem mesmo não. Jesus disse que é assim, porque é assim, não, porque não. Eu não passo a mão na cabeça. Mas ter receio, constrangimento. Tem gente que diz assim: não, ó, eu não vou falar com o pastor Cláudio, não, eu estou falando com você, meu PPC, mas não fala com o pastor Cláudio, não. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que você falar com o PPC, ele vai falar comigo. Tudo que você falar com o parceiro de prestação de contas, ele tem obrigação de falar comigo, porque teu pastor sou eu, não é ele. O parceiro de prestação de contas é um instrumento bíblico para que eu, através dele, pastoreie você. Porque eu sozinho não tenho condição de pastorear a igreja inteira. Não dá conta de um homem só ter tempo. Eu não sou Deus onipresente. Não dá para eu atender um no WhatsApp, o outro no telefone e alguém presencialmente. Eu não tenho tempo, não dá, é humanamente impossível. E o parceiro de prestação de contas é esta pessoa que está andando ao seu lado. É uma mentoria. Mas o que você falar com ele, ele tem obrigação de falar comigo, porque você não é ovelha dele, você é ovelha de Jesus Cristo sob os cuidados do pastor. Mas tem gente dizendo: não fala com o pastor não. Eu já ouvi parceiro de prestação de contas: pastor, sabe o que eu falei para a pessoa? Você devia ter medo de falar para Deus, cara. Você tem medo de Deus não? Você está aí preocupado, porque se o pastor souber, ele pode exercer uma disciplina pelo que você está fazendo de errado. Você devia estar com receio de Deus, porque se o pastor te disciplina, fica feliz, porque se o pastor cruza os braços e diz: não vou disciplinar não, porque Deus diz para não fazer nada, põe tua barba de molho, põe tua barba de molho. Deus está dizendo aqui: o problema não é com você não, Samuel, o problema é comigo. Eles não querem, eles olham a palavra que eu ponho na tua boca para você dizer para eles, eles dizem assim: não, a gente não quer mais Samuel não, cara. Samuel é muito Caxias. Samuel não, Samuel é radical. Samuel não, cara. Samuel é meio, Samuel está ultrapassado. Samuel está velho. O tempo de Samuel já cumpriu. A gente tem que ser progressista.
Samuel não vivia dizendo, vamos para frente? Então a gente tem que ir para frente. Samuel não, cara. Samuel está lá no tempo de It's now or never, come hold me tight. Samuel não. Olha lá, ó. Rei. Aqui é Samuel. Não. A gente precisa ter rei, igual todas as outras nações. Deus disse para Samuel, Samuel, deixa. Eles estão insistindo naquilo que é errado, eles não querem ouvir a minha palavra. Eles não querem que eu reine sobre eles, usando você como juiz, usando você como profeta. Não. Eles querem ter um rei como todas as outras nações. Deixa eles. Eu vou dar para eles um rei que eles querem. Amados, nenhuma autoridade é estabelecida na terra sem consentimento de Deus. Romanos 13:1. Não entra nessa. A China tem o que tem, graças a serem o que eles foram. A Coreia do Norte tem o que tem, graças ao que eles foram. Cuba tem o que tem, graças ao que eles foram. Não existe autoridade que se põe na terra sem consentimento de Deus. Deus é onipotente, irmão. Satanás não faz nada nessa terra se ele não tiver permissão de Deus. Poxa, pastor, mas quer dizer que Deus então está permitindo Satanás fazer essa desgraceira toda? Está. Claro que está. Deus está permitindo toda essa desgraça? Está. Claro que está. Satanás não faz nada. Quem disse que é Satanás que faz? Satanás não faz nada. Quem faz são os homens inspirados, motivados, corrompidos por Satanás. Quem é que pegou o fruto e comeu? Foi Satanás ou foi o homem? Foi o homem. Quem é que matou Abel? Foi Satanás ou foi o irmão dele, Caim, insuflado por demônios? Quem é que vendeu José como escravo? Primeiro tendo jogado ele num poço, querendo matá-lo. Foi Satanás ou os irmãos dele? Não existe o mal na terra sem o homem. O mal na terra é influência. O mal ação é praticada por nós, os homens. Por isso a palavra de Deus diz: tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Amados, o problema é que às vezes, assim como foi Saul, necessariamente não há de ser a vontade autoritativa de Deus, mas a permissiva que se estabelece, e aqueles que insistem em tê-la sofrerão suas consequências por causa da sua ignorância ou arrogância. Deus não queria Saul. Deus deu Saul porque era quem o povo queria. Vai ler a palavra de Deus em 1 Samuel. Vai ver quem era Saul. Saul era um cara covarde. Embora ele fosse o mais alto, não tinha quem do ombro para cima fosse tão alto quanto Saul. Saul tinha um corpo atlético, não tinha quem em Israel tivesse uma imagem de um porte mais altivo, mais realesco, mais viril do que Saul. Mas Saul tinha uma personalidade covarde. E quando Deus diz: Samuel, unge ele, é ele que vai ser o rei deles. Deus deu um rei de acordo com o que o povo queria. Deus deu o rei conforme o povo queria um cara que fosse bonito, um cara que fosse atlético, um cara que tivesse porte, um cara que falasse delicado, um cara que fosse gentil, ao mesmo tempo fosse viril. Ele tinha virilidade na expressão, na estampa, mas não tinha na personalidade. E no dia da unção dele, Deus virou isso, tornou ele um cara macho. Mas ele não tinha temor do Senhor. Ele não tinha uma personalidade moldada pelos princípios e valores de Deus.
ele acaba por se tornar vaidoso, arrogante, presunçoso, prepotente, desonra a Deus, está nem aí, não respeita a autoridade espiritual que foi colocada sobre ele, está se lixando para Samuel, faz o que quer, e Deus desiste dele. E o povo sofre. O povo sofre. Quantos filhos perdidos nas guerras, mortos. Porque quem é que estava lá guerreando? Saul. Estavam guerreando o nome de quem? Do Deus dos exércitos de Israel? Não. Estavam guerreando pelo sucesso de Saul. O problema é que às vezes, assim como foi com Saul, amados, necessariamente não há de ser a vontade autoritativa de Deus, foi a vontade permissiva de Deus, não foi a vontade autoritativa de Deus. Não era o que Deus queria, era o que Deus permitiu por causa da rebeldia daquele povo, por causa da arrogância, por causa da vaidade daquele povo. O povo de Deus, o mesmo povo que quando estava indo pelo deserto, sendo conduzido por Moisés, em dado momento de tanto ofender e desonrar a Deus, Deus diz para Moisés assim: Moisés, ó, o teu povo, Deus não chama nem de meu povo, Deus chama o teu povo, olha o teu povo. Amados, muitos crentes não gostavam de Trump, e por que não? Porque Trump tinha uma aparência de arrogante. Já viu Trump andando? Parecia o Bozo, né? Um ogro, aliás, né? Como é que é o nome daquele ogro? Parecia o Shrek. Muita gente não gostava dele por essa aparência arrogante, porque ele parecia não se importar com a vida dos outros, porque ele não usou máscara. Todo mundo usando máscara. O OMS diz: usa máscara. Pastor Cláudio Barroso dizendo: usa máscara. Trump não queria saber de máscara, está nem aí. E quando ele pegou o Covid, teve um monte de gente dizendo assim: agora morre, desgraçado. Não gostavam de Trump porque ele separou os filhos de seus pais que foram para a cadeia por entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. Ah, não, isso foi uma desumanidade. A humanidade era levar os filhos para a cadeia, deixar lá na cadeia com os pais. Ou então faz o seguinte: não, já porque eles têm filhos, eles cometeram um crime, mas vamos fazer de conta que não foi crime, deixa para lá. O que é que acontece com uma nação e com um governo que não trata crime como crime? Sabe o que é que acontece? Vira o que é aqui no Brasil, em que a máfia da milícia acharca você e a mim, em que a corrupção está estabelecida de modo sistêmico no sistema jurídico, no sistema social, político, em todas as áreas da nossa sociedade, em que o poder paralelo do tráfico é quem manda e diz: aqui entra, aqui não entra. Porque bandido, bandido é um sujeito que não teve oportunidade, a sociedade não deu oportunidade para ele. Por que não gostavam do Trump? Porque se recusava a obedecer, indo na contramão do que dizia a Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde que nunca mostrou saber o que estava fazendo. Que uma hora diz que é uma coisa, daqui a pouco diz: não, não é aquilo, é agora isso aqui. Porque ele defendeu o uso da cloroquina, batendo de frente com o interesse dos grandes laboratórios. Porque ele rompeu com um camarada que historicamente sempre foi um explorador e industrial renomado, de sucesso, um cientista, mas vil. Porque ele acusava a China
de ter fabricado o coronavírus e tê-lo usado como arma de destruição da economia do mundo, teve coragem de dizer o que os outros não têm. Porque é interessante, o negócio começa lá em Wuhan, sai para o mundo inteiro, todo mundo preso dentro de casa, todo mundo usando máscara, todo mundo em Wuhan fazendo rave, com milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas, em aglomeração e sem máscara. Quem é que não viu isso nas fotos? Enquanto a China está se infiltrando em todos os mercados do mundo ocidental, principalmente na África e em outras áreas da Ásia, comprando empresas, dominando, comendo pelas beiradas. Mas o povo é ignorante, não gosta de ler, o povo quer assistir novela, o povo gosta de Big Brother. O povo não lê Bíblia, os crentes não estão lendo Bíblia, então aplaudem dizendo: fora Trump. Barack Obama que era o cara. Não gostavam dele, porque ele não levou os Estados Unidos porque ele levou os Estados Unidos a romper relações com a Organização Mundial da Saúde e a não mais financiá-la, acusando-a de ser marionete nas mãos da China. Porque ele, segundo diziam, era misógino, né? Trump é machista. Autoritário. O que ele pensa que é? O dono do mundo? E coisas como essa. Vejam a campanha que a Rede Globo fez para destruir a imagem daquele governante, igualzinho faz para destruir a do nosso governante, o presidente Bolsonaro, a quem atribuem as mesmas características. E não, queridos, não estou fazendo campanha política, porque o presidente já é presidente há 2 anos quase. E quem é a Rede Globo? Desde quando esse veículo de comunicação da grande mídia esteve preocupada com o que é bom para as famílias, com o que é bom para a democracia, com o que é bom para a nossa nação? Desde quando? Se a promiscuidade entrou no Brasil, se a família, pai, mãe, marido, mulher e filhos, está do jeito que está, em boa parte, em grande parte, é graças à influência desgraçadora das suas novelas corruptas, que usando psicologia, influenciou a nossa sociedade. E quantos cristãos viciados nas novelas, torcendo para a mocinha, cometeu adultério com o mocinho, adultério, achando bonitinho o homossexual que está lá todo cheio de trejeitos, achando engraçadinho. E a mesma Rede Globo que aceitava Chico Anísio achincalhar com os pastores, colocando tudo quanto é pastor como bandido, como ladrão, como aproveitador, como usurpador, como comedor da lã das ovelhas, com seu Tintones e outros tantos, e que como camaleão, ora é, ora não é, ora pode, ora não pode, ora é certo, daqui a pouco é politicamente errado. Mas quem foi Trump? Quem foi seu governo? Sim, ele teve algumas características da sua personalidade que eu também não gostaria que fossem, que eu gostaria também que fossem diferentes. Confesso que quando eu o via, seu jeito de falar, e ainda vejo que ele não morreu, e até janeiro ele vai ser o presidente, mas eu confesso que quando via o seu jeito de falar, a maneira como mexia com a boca, que é jeito de falar, causa realmente um impacto, porque corpo fala. Confesso que quando via aquele cabelo dele irretocável,
inabalável, carregado de laquê, que no meu tempo hoje se chama fixador. Não me faziam vê-lo com simpatia às vezes. Às vezes eu confesso, eu olhava para ele e falei, que sujeito antipático. Igual eu olho para o nosso presidente da república e digo, que sujeito antipático. Não me fazia vê-lo com simpatia às vezes, mas isso era a sua imagem, e uma pessoa não pode ser julgada pela imagem que possui. Quando Deus mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé para ungir aquele que ele tinha escolhido para substituir Saul, que ele dera ao povo como o povo queria, Samuel se deixou levar pelo estereótipo, as características externas, acreditando a cada filho que passava sob seus olhos que seria o escolhido. Por quê? Porque tinha um porte másculo, viril, musculoso, de aparência bela. Mas Deus disse a Samuel assim: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quem é que Deus escolheu? Davizinho, que ficava lá no campo tomando conta das ovelhas, que vivia fedendo a ovelha, que passava o tempo tomando conta das ovelhas e tocando a sua harpa, glorificando a Deus. Aquele que tinha por teto as estrelas, enquanto seus irmãos estavam na casa do seu pai, malhando, arrumando músculo. Por quê? Vou para o exército de Saul. E lá na frente, onde é que você encontra todos eles? No exército de Saul, fazendo o quê? Borrando as calças, porque tinha um gigante filisteu que vinha todo dia e dizia: não tem macho aí não para vir brigar comigo? Você conhece a história. Então quem era Trump na verdade, amados? Apesar dos estereótipos que causavam constrangimento a tantos como a mim também, foi aquele que reuniu-se com pastores de diferentes confissões denominacionais, inclusive também os católicos, para se aconselhar à luz da Bíblia Sagrada. Quando foi que você viu Barack Obama se reunindo com homens de Deus para buscar conselho para o seu governo? Trump fez isso durante todo o seu tempo. Foi aquele que reuniu pastores de diferentes confissões denominacionais, inclusive católicos, para se aconselhar à luz da Bíblia. Foi aquele que declarou-se contra o aborto. Foi aquele que declarou-se contra o reconhecimento de casamento de pessoas do mesmo sexo, por não reconhecer esse arranjo como família e não aceitar a ideologia de gênero. Foi aquele que lutou pela proteção da família, constituída segundo a palavra de Deus, macho, fêmea e sua prole. Foi aquele que lutou pela proteção da pureza e inocência da infância, da adolescência, não deixando que a ideologia de gênero e as reivindicações LGBT destruíssem os princípios basilares de uma sociedade saudável. Foi aquele que quis restaurar os Estados Unidos, a sua história, aos seus princípios éticos e históricos. Brasileiros saíram do Brasil por décadas, por gerações, para irem trabalhar nos Estados Unidos, lavando pinico, lavando latrina. Por quê? Porque se lavar latrina aqui ganhava salário de fome. Nos Estados Unidos não tinha INSS, não tinha férias remuneradas, não tinha fundo de garantia. E lá, trabalhando assim, conquistavam casa digna, andavam com carrão, que aqui o cara não andava nem de fusquinha caído ao pedaço. Enquanto Barack Obama quis fazer dos Estados Unidos um Brasil. Vamos dar cesta básica, vamos dar Vale Gás, vamos dar Bolsa Família, vamos dar Bolsa Miséria, para eles continuarem sendo miseráveis, vamos tirar deles
a ideologia, o pensamento de viver em liberdade. Porque o cara que quer viver liberdade, o cara que vive como liberdade, como um princípio basilar, fundamental da sua vida, ele não quer ser ignorante, ele quer ser um cara que estuda, ela quer ser uma menina que estuda, que quer crescer, quer chegar a ser alguém na vida pelo estudo e pelo trabalho. Não, vamos fazer que nem no Brasil, vamos criar um assistencialismo que faz a mulher ter mais filho, porque mais filho significa mais alguém na cesta básica. Pode ter sexo à vontade, para que camisinha? A gente dá camisinha, mas não vai usar mesmo. Por quê? Porque são ignorantes. Então a gente até dá camisinha de graça, não precisa nem comprar, mas não para de fazer filho. Por quê? Porque não tem cultura, porque não tem educação. E um povo ignorante é um povo dominado. Um povo escravo quer liberdade, mas um povo livre e consciente quer preservar a liberdade. E vai ler a letra do hino americano. Sobre o que é que fala? Fala sobre liberdade. Vai ler a letra do hino nacional brasileiro. A gente canta, ó pátria amada, o quê? Ah, quer dizer que a gente tem um ídolo. O nosso ídolo é o Brasil? Se fosse, nós não deixaríamos ser o que é. Mas como idolatria, corrupção e pecado, a gente nem nunca malda. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Eu canto ó pátria amada, tão amada, salve, salve. Pastor, mas assim o senhor não está sendo fiel à letra. Eu sou fiel é a Deus, meu irmão. Sou fiel à letra. Quem foi Trump? Foi aquele que quis proteger a América da influência do socialismo que Barack Obama, por 8 anos, conseguiu inserir na cultura daquele país. O mesmo que disse, ovacionou Lula como cara da América. Esse é o cara. Quem não se lembra disso? Esse aqui é o cara. Esse é o cara. Quem foi Trump? Que apoiou incondicionalmente Israel. Teve a coragem de enfrentar os socialistas europeus. Teve a coragem de enfrentar os fundamentalistas islâmicos. E levou a sua embaixada para Jerusalém. Eu garanto que vai sair de lá agora e voltar para onde estava. Apoiou Israel incondicionalmente, enfrentou os socialistas europeus, inclusive quem? Macron, o garotão da calcinha apertadinha, presidente da França. Conhece? Te lembra alguém aqui no Brasil? Quem era Trump? Que falava aquilo que cria e não usava de subterfúgio, maquiagem, politicagem para ganhar popularidade, porque tinha coragem de sustentar suas crenças baseadas nos princípios éticos e morais de que ele era aconselhado por quem? Pelos pastores, pelos homens de Deus. Quem era Ciro? Povo de Deus que por sua rebeldia contumazem em fazer aquilo que quis a despeito de tantas vezes o Senhor avisá-los através de seus profetas que estavam caminhando na direção contrária, agora estava escravizado, pagando o preço da sua rebeldia, pagando o preço por querer viver. Deixa a vida me levar, a vida leva eu só quero é ser feliz. Quer saber desse negócio de igreja? Quer saber desse negócio de pastor? Quer saber desse negócio de Bíblia? Quer saber? Eu quero é ser livre, eu quero dar o que eu quero é viver, eu quero. Agora são escravos. Não deram atenção ao Senhor
que os avisava através de seus profetas que eles estavam caminhando na direção contrária. Agora eles estavam escravizados, levados cativos para a Babilônia, que agora é tomada por assírios. Deus está usando o profeta Isaías dezenas de anos antes desse homem vir à terra, para dizer: estou levantando um libertador para Israel. 70 anos são passados e Deus vai cumprir sua promessa de fazer o povo retornar à sua terra prometida, a Jerusalém. E quem o Senhor vai usar? Um libertador como Moisés, um judeu criado entre os palacianos do Egito e que foge, e 40 anos depois é chamado por Deus para voltar para ser o libertador? Não. Um José, um camarada que é rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, vai para a cadeia, Deus usa de modo sobrenatural, acaba chegando perante Faraó e tornado governador de todo o Egito pelo Faraó, e agora é o governador? Não é ninguém do povo de Deus, não. Quem é? Deus vai usar um rei ímpio, a quem ele vai chamar de seu ungido. Verso 1, o que diz o verso 1? Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza. Mas como é que Deus vai ungir um cara que era ímpio? Deus não estava ungindo ele para ser sacerdote do povo. Deus estava ungindo ele para ser libertador do povo. Unção significa autoridade. Deus está dizendo: este é aquele a quem eu vou dar autoridade, esse é aquele a quem eu vou dar poder, esse é aquele a quem eu escolhi para levantar e ser o libertador do meu povo. Quem? Um dentre o seu povo? Não, um ímpio. Vejam o que diz o Senhor a respeito de quem era Ciro: alguém que não conhecia o Senhor. Verso 4 diz: por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me reconheça. Ciro não reconhecia Deus como coisa nenhuma. Ciro era um idólatra. Ciro é de um povo que tinha muitos ídolos, muitos deuses. Deus, quando se apresenta para Ciro, Ciro recebe Deus e crê em Deus como mais um Deus. É o Deus do povo que está subjugado, que foi subjugado lá pelos babilônios. Esse Deus falou comigo e mandou que eu libertasse esse povo e fizesse esse povo voltar para a sua terra. É o que ele vai fazer. E ele vai dizer: o Senhor, vai lá ler o livro, vai lá ler a Bíblia. Quem é Ciro? Alguém que não se comprometer em ser fiel ao Senhor como o único Deus. Verso 5 diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Me admitido como o quê? O único Deus. Nunca Ciro reconheceu o Senhor Deus de Israel como o único, verdadeiro e existente Deus. Mas Deus está dizendo a respeito dele: não há outro Senhor, só eu, além de mim não há. Eu fortalecerei você, ainda que você não me tenha admitido. Por quê? Porque eu quero usar você para libertar meu povo. Meu irmão, Deus faz o que quer, usa quem Ele quer. Amém? Amém? Então por que você está de olhos fechados, de ouvidos entupidos para o que Deus fala? Por que há tantos crentes que estão assim? Por que tantos cristãos nessa nação se dizem cristãos, se dizem batistas, assembleanos, presbiterianos, congregacionais e outras denominações tantas? E por quê? Estão apoiando aqueles que esposam causas socialistas, comunistas. Por que tantos crentes votando em comunista nesse Brasil? Em gente que apoia aborto, em gente que quer a descriminalização das drogas,
em gente que quer ver um homem casado, reconhecido por lei, quando a Constituição brasileira diz que não, é macho e fêmea. E estão indo para o Supremo Tribunal Federal, que já se mostrou corrompido com essas ideologias, e estão praticando o ativismo judicial, corrompendo o que diz a nossa Constituição. Onde estão os cristãos? E veja o que diz o Senhor àqueles que iriam questioná-lo, exatamente por estar usando um ímpio e não um dos judeus para realizar essa obra de restauração. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe até o que vão falar dele. E sabe quem? Deus sabe o que crentes vão falar dele. Deus sabia que haveria aqueles que iriam questionar Deus pelo que estava fazendo. E olha o que Deus usa a boca do seu profeta, que décadas antes de Ciro vir ao mundo, Deus chama ele pelo nome e diz o que vai fazer. Olha o que é que Deus diz: haverá também aqueles que se levantarão para questionar o que eu faço. Olha o que é que Deus diz: ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas que virão. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade. Libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Em momento nenhum Deus diz: ele vai ser um crente que vai morrer e vai para o céu. Em momento nenhum o Senhor disse isso. Mas ele disse: sou eu que escolho e faço como eu quero. Ou não diz a palavra do Senhor que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que se dizem sábias, as que não são, para confundir as que se acham? A gente diz: Deus usa quem Ele quer, mas quando Ele está usando alguém, a gente pega e faz igualzinho os fariseus e saduceus. A gente faz igualzinho os sacerdotes e levitas do tempo de Jesus, que apesar das profecias claras, eles não reconheceram Ele como Messias e o crucificaram. Quem é Joe Biden? Joe Biden vira casacas, um homem que se diz católico por formação, por vida e por devoção, que por décadas foi contra o aborto, mas para ser eleito presidente agora, negociou suas convicções e passou a ter um discurso politicamente correto. Não, a gente tem que rever, porque as mulheres que têm condição financeira, elas vão lá nas clínicas de aborto, nos estados que permitem que isso aconteça, elas fazem um aborto. A gente tem que dar direitos iguais também àquelas que são da saúde pública, fazendo com que a saúde pública também possa promover aquelas que quiserem praticar o aborto. Afinal de contas, meu corpo, minhas regras. Está eleito. Quem é Joe Biden? Aquele que se tornou a favor das reivindicações LGBT, quando ele não era antes parceiro nem apoiador dessas coisas. Ele era um católico, como tem muitos evangélicos. Quem é Joe Biden? Se tornou simpático à agenda daqueles que se dizem liberais, mas que na verdade são simpatizantes do socialismo. Esse discursinho libertário, que joga preto contra branco, pobre contra rico, esse discursinho, essa narrativa desgraçada do politicamente correto,
do pseudo direitos humanos, e que rasga, denigre, corrompe, ofende a sã doutrina da palavra de Deus. Esse é ele. É o que agora ele esposa. É o que ele apregou durante toda a campanha. Está eleito. O que isso tem a ver com o Brasil? O que isso tem a ver conosco? Amados, paremos de olhar o estereótipo e enxerguemos as coisas pela ótica da verdade eterna, dos princípios e valores da palavra de Deus que estão sendo defendidos aqui no nosso Brasil. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vamos ver quem será os Estados Unidos? Vamos ver? Ouça o que eu estou dizendo. Vamos ver quem será a China daqui a 10, 15 anos. Você já está vendo. Porque você chega no mercado para comprar um saco de arroz, 5 quilos de arroz estão valendo R$40. É ou não é? É? Porque se o Brasil é autossuficiente na produção agrícola, ele é exportador, por que aqui estamos pagando R$40? Quanto custava 5 quilos de arroz no princípio do ano? Vamos lá, dono de casa, me ajuda aí. Quem faz as compras lá em casa não sou eu, é Flávio. Eu só sofro na hora de pagar o cheque. Vamos lá, quanto é que era 5 quilos de arroz no início do ano? Alguém me ajuda aí? Vem? R$10. R$10 em 12 meses. Para quanto foi essa inflação do arroz? 400%. Quanto você teve de aumento durante essa pandemia? Ficou desempregado? Teve que fechar seu negócio, não podia abrir? Ficou trancado dentro de casa sem poder trabalhar? O dinheirinho que você tinha para comprar os ingredientes para fazer aquele bolo para você vender na rua, você teve que usar para comer até ele acabar, e você precisar usar agora da assistência social da igreja e receber a cesta básica, que é expressão de amor e não favor. Sabe o que aconteceu lá na China? Nada. Sabe quem é o maior importador hoje no mundo? A China. Por décadas e décadas, você queria comprar um negócio baratinho, você ia aonde? Eu vou ali no Xing Ling. Quem é que fazia o maior derrame de coisas importadas, pirata, made in? Paraguai não fabrica nada. Made in China. Onde é que eu vou buscar? Paraguai. Agora não precisa mais de Paraguai, agora você vai em Caxias, vai em Nova Iguaçu. Minha mãe foi costureira. Eu fico olhando às vezes, e aqui na igreja tem costureiras. Eu fico olhando às vezes, eu recebo lá certos oferecimentos que vêm na internet sem eu pedir, como você. Aí de vez em quando eu dou uma olhadinha, deixa eu ver isso aqui. Uma roupa de mulher, R$15. Falei, isso não deve prestar, né? Usou uma vez, vai rasgar tudo. Não, é um troço até de boa qualidade. Por quê? Você sabe como é que é o trabalho na China? Você sabe quanto ganha um trabalhador na China? Você sabe por que a China consegue exportar por um preço 3 vezes mais barato do que o que a gente produz aqui no Brasil? Isso pagando todo imposto, transporte, escambau para chegar aqui. Aí olha os Estados Unidos e olha os países europeus. Vamos tirar as nossas fábricas aqui, que aqui a gente tem custo de mão de obra cara, impostos que tem que pagar. Vamos colocar as nossas plantas de fabricação lá na China. Vamos colocar em países assim. Por quê?
que vai custar muito mais barato para a gente ganha uma fortuna. Dá uma olhadinha no teu iPhone, procura saber de onde vêm as peças que compõem, de que fabricante, de onde vem. Ou você acha que Steve Jobs e a Apple fabricam alguma coisa? Não é nada diferente do que uma montadora de automóvel. Procura saber de quem fabricante compra essas peças. Onde é fabricado isso daí? E agora? Daqui a 15 anos você vai ver quem é a China. Daqui a 15 anos nós vamos ver o que vai ser o mundo. Daqui a 15 anos vamos ver quem vai ser os Estados Unidos. Será que daqui a 15 anos a gente vai ter que ver quem será o Brasil? E por que é que Deus permite isso? Quando eu estive há 5, 6 anos atrás nos Estados Unidos e passei 2 semanas lá, eu fui a 2 reuniões de pastores. Sabe o que é que mais me escandalizou, me entristeceu? Quase 1000 igrejas evangélicas estavam sendo fechadas nos Estados Unidos por mês. Você sabe o que é isso, irmão? Por mês. Eu falei, não, pastor, o senhor está exagerando, isso deve ser por ano. Ele falou, meu amigo, você já olhou os Estados Unidos no mapa? Você já viu o tamanho disso daqui? Estou exagerando, não. Mas quem são essas igrejas que estão fechando, pastor? Todas as igrejas chamadas tradicionais. Igrejas batistas, igrejas congregacionais, igrejas metodistas, igrejas presbiterianas, fechando as portas. Por quê? Porque o povo saindo das igrejas tradicionais para ir para as igrejas do oba-oba. Não querem mais, a igreja tem aquela cara de coisa velha, não serve mais para a gente, vai para aquela igreja que parece um caixote, tudo preto, com jogo de luz, é legal, aqui se Deus quiser vai ter, alguém quer isso? Mas se depender disso para atrair um monte de gente, vai continuar sendo o que é enquanto eu for pastor. Sabe por quê? Porque aqui tem que ser igreja de Jesus, aqui a palavra que tem que ser pregada é a de Deus, sem viés ideológico. Mas as pessoas estão saindo para ir para as igrejas que já nem tem nome de igreja, é comunidade alguma coisa. Por quê? Porque o pós-modernismo é esta influência que descaracteriza, que corrompe, que destrói, que transforma a estética, o discurso, a essência. Então não pode mais ser aquela igreja com cara de igreja. Essa igreja aqui, aquele templo que está aqui há 100 anos, ele não pode mais ser assim. Então com essa igreja, para ser mesmo dessa coisa velha, desse negócio, não, abrir uma outra igreja ali que é do tchan tchan tchan, vamos lá, uhul, é para lá que eu vou. Porque o povo não quer palavra de Deus, o povo quer modismo. O que isso tem a ver com a gente, amados? Paremos de olhar o estereótipo. Eu olho para o presidente da república de nossa nação, é um ogro. Queria ter oportunidade de falar isso para ele. Senhor presidente, vossa excelência, o senhor me dá licença de falar para o senhor como um homem de Deus? O senhor me dá licença de falar com o senhor abertamente? O senhor precisa mudar seu jeito de ser. Não, o senhor precisa mudar o seu jeito de aparecer. Continua com o teu jeito de ser. Continua falando aquilo que é a verdade, em que o senhor acredita, não aquilo que massageia o ego, para que jornalistas, para que ideólogos, para que falem bem do senhor, para fomentar uma imagem que não é a verdade. Não, continua sendo quem o senhor é, mas muda a maneira do senhor aparecer. O senhor é muito antipático. Eu falaria isso para ele. Eu concordo com o senhor,
Em algumas coisas eu concordo plenamente, mas eu discordo dessa maneira do Senhor aparecer, essa maneira que o Senhor se projeta. Tudo bem que o Senhor toma café da manhã colocando leite condensado no pão. Eu me sinto enjoo só de pensar. Tudo bem que o Senhor gosta de usar caneta Bic, que o Senhor quer demonstrar que o Senhor é um cara simples. Está tudo bem até aí, mas precisa ser um ogro. Precisa xingar. Eu gostaria de ouvir o Senhor e não ver o Senhor falar um palavrão, nem em reunião privada. Porque eu confesso para o Senhor que às vezes eu tenho vontade de falar um palavrão para o Senhor, quando eu ouço o Senhor falar um palavrão. Mas palavrão, depois enquanto o Senhor faz isso não. Eu diria muita coisa para Ele, mas diria para Ele: não altera a tua essência. Irmãos, enquanto Rede Globo de televisão e suas congêneres, o seu chamado veículo de comunicação, de acordo com as agências, como é que fala quando vai anunciar a Covid? De acordo com o quê? As agências, hein? Conforme o consórcio, é um consórcio mesmo, consórcio daqueles que conspiram contra a nação. Enquanto essa empresa, enquanto essa rede da grande mídia falar contra, eu sou contra ela, porque eu sei que dela não vem nada que presta. Pastor, então por que o senhor assiste jornalismo de lá? Porque se você não conhece Satanás, tu não sabe como ele age. Se você não conhece o teu inimigo, tu não sabe os ardis que ele usa. Não pode ser algo bom aquilo que eles falam contra, porque eles não produziram nada de bom para a nossa nação até o dia de hoje. Eu nunca vi, por favor, alguém me ajude, uma prestação de contas do dinheiro que é recebido todos os anos daquela campanha que é feita lá para não sei o que da ONU. Alguém já viu? Alguém já viu? Já viu no jornal? Eu nunca. Já viu, meu filho? Eu nunca. Aí eu ligo a televisão e estou vendo lá no jornal principal da TV, no horário nobre, a empresa que está falindo e todo mundo sabe, quebrando, mandando embora todos os seus expoentes, porque não tem mais condição de pagar os altos salários que pagava, a custo, sabe Deus do quê? Empresas estão ajudando o Brasil nesse momento de consternação por conta da pandemia do coronavírus, e coloca as empresas, que são aquelas que estão financiando a sua subsistência, fazer uma mentira e propagar uma mentira de que estão fazendo doação do seu dinheiro, dinheiro deles, para comprar respiradores, para montar hospitais de campanha, para distribuir cestas básicas, escambau, que nada, aquilo é dinheiro de imposto que não é pago porque a lei autoriza determinado percentual a investir em obras de ação social e benemerência. Estão fazendo benemerência com o chapéu dos outros, o meu chapéu e o teu. E sabe o que é pior? Rede Globo e outros como ela do seu consórcio batem palma e incentivam aqueles deputados corruptos, comunistas, socialistas, estão lá em Brasília, querendo, sabe o quê? Vamos taxar com impostos os dízimos e ofertas das igrejas. Por quê? Porque a igreja é só para construir patrimônio de pastor. Conquanto haja e há bandidos atrás de púlpitos, pregando uma mensagem mentirosa, para extorquir o povo pela fé, isso é a minoria, que usem as leis que já existem e vão atrás deles. Mas por que querem isso? Porque enfraquecendo a igreja, meu amado,
enfraquece a pregação da verdade. Quando a gente está aqui 50 dias orando pela igreja perseguida, e ontem nós oramos por qual igreja? Por qual país? Qual foi o país que nós oramos ontem? Catar. Lembra de outro país por quem oramos? Oramos pela China, oramos pela Nigéria, oramos pelo Marrocos. Pois é, são lindos, né? Países lindos. Vai viver lá, diz lá que você é cristão, para ver se você não vai para a cadeia. Vai lá para a República Centro-Africana, que tem uma lei que diz que se você levar um muçulmano se converter para a tua fé, deixando a religião dele, você vai para a cadeia, e ele também. E aí? Tem que enfraquecer a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo tem pastores de Cristo que pregam a verdade, que dizem para o crente: sai dessa acomodação, sai desse lugar de ignorância, você vai ser refém, vai ser escravo. Você vai ser escravo. Hoje nós temos liberdade, irmãos. Amanhã você pode não acreditar. O povo que estava lá em Jerusalém também não acreditava não, cara. Você é escrava? Fala sério. Sabe quem nós somos? Te dá uma carteirada aqui, ó. Ó, nós temos a promessa de Deus. Nós temos a promessa de Deus. A promessa de Deus é que nós somos a nação do Todo-Poderoso. Eu sou filho do rei. Maior que está em mim do que está no mundo. Vai ser escravo. Você vai ver os teus filhos sendo tirados de você. Você vai ver o Estado dizendo para você e para os teus filhos o que é e o que não é, e você não vai poder dizer que é diferente. Por quê? Porque isso aqui é Brasil. Vai conhecer a história, meu irmão, minha irmã. Vai estudar em nome de Jesus. Vai estudar. Vai ler a Bíblia. Vai participar de um grupo pequeno, Tetelestai. Vai participar de um grupo pequeno da igreja. Volta para a escola secular. Vai fazer a tua formação secular acadêmica. Vai fazer a tua formação de ensino fundamental, ensino médio. Vai para uma faculdade. Em nome de Jesus. Preserva a liberdade que Deus nos deu, que custou tão caro. E aprenda a enxergar quando é Deus fazendo e quem é que Ele está usando. Para de ficar seguindo ideólogos, seguindo formadores de opinião. Siga a palavra de Deus, para você não ser mais um como fariseu, como saduceu, que sequer entendeu quem era Jesus e o crucificou naquela cruz. Você é melhor do que eles? Quem é melhor do que eles? E a palavra do Senhor, que permanece sendo a verdade, diz: o meu povo está sendo destruído. Por quê? Falta conhecimento. Eles não querem saber de mim não. Samuel, dá Saul para eles. Gabriel, deixa eles votarem lá no... A Flávia não consegue falar o nome dele, vai falar o nome dele, chama de Bin Laden. Elegeram lá o Bin Laden. Fala, amor, não é Bin Laden. Fala, não tem jeito. Sei porquê, eu não consigo falar o nome dele. Vem só Bin Laden na minha mente. Falei, eu sei porquê, mas deixa para lá. Não gostou, né, irmão? Tem gente aí que já deu dislike. Esse pastor, isso é uma campanha política. Nome de quem você me ouviu falar aqui para você votar? Qual foi o partido que eu defendi aqui? Ou nós seremos seguidores de Jesus Cristo,
seguidores do caminho, ou nós viveremos pela verdade, ou nós ficaremos nos degladiando por causa de ideologias humanas, por causa de time de futebol. Eu penso que a coisa pior que eu já vi em termos de crente na minha vida foi uma vez ter chegado na casa de um pastor de uma grande igreja. Era feriado de carnaval. Passei na casa dele para deixar algo para ele. Fui convidado pela esposa dele para entrar. Entrei, levado até a sala porque eu queria beber um copo d'água. E quando entramos na sala, as filhas estavam assistindo a TV, que estava passando a contagem de votos na quarta-feira de cinzas, queria determinar quem tinha sido a escola de samba campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. E quando eu chego na sala, e que é decretado, é dado lá o nome da escola de samba campeã, aquela irmã esposa do pastor e os filhos dela pularam e começaram a vibrar, porque a sua escola do coração ganhou o campeonato da desfile das escolas de samba do grupo A do Carnaval do Rio de Janeiro. Irmãos, hein? Hã? Como? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quantos de vocês ontem podiam ter estado aqui alegres, felizes pela oportunidade de distribuir um kit contendo uma máscara e a mensagem da salvação foi por você, para que alguém recebendo olhasse e dissesse: essa igreja se importa comigo. Colocasse a máscara, expressando amor para com o próximo, cuidando de si mesma, e lendo o texto da palavra de Deus, do plano da salvação, pudesse chegar a ter uma experiência íntima, pessoal e reveladora com Cristo. Quantos de vocês ficaram em casa? Deus deixou o povo ter Saul. Deus deixou o povo ter um novo presidente da república que não tem compromisso com a palavra do Senhor. E nós vamos viver a mesma coisa aqui daqui a 2 anos, se continuarmos caminhando na direção que lá caminhou até agora. Eu sei o que eu passei há alguns anos atrás, lutando para que aqui no município de Belfor Roxo, há 5 anos atrás, lutando para que no município de Belfor Roxo, contrário à corrupção que existia e que se intentou fazer goela abaixo de modo corrupto, trabalhei para não permitir, pela glória de Deus e a graça do Senhor. Você não tem no município escolas que aceitam o menino ou a menina chega lá dizendo que ele é macho e agora é fêmea, ela é fêmea e agora é macho, e pode usar o mesmo banheiro. Você que trabalha na instituição pública, ter no seu ambiente de trabalho um banheiro que pode entrar lá junto com você, moça, lá junto com você, mulher, um camarada vestido de mulher que na hora ele tira para fora em vez de sentar, porque é isso que ia ser feito aqui em Belfor Roxo. E eu sofri ameaça de morte. Eu fui achincalhado por pastores daqui desse município. Eu vi grupinho de pastores com determinados secretários de educação que se dizia crente, vim bater de frente comigo, dizendo que eu estava sendo um reacionário
mentiroso. Foi tão mentiroso que tiveram que refazer e promulgar e colocar no jornal da cidade a matéria na íntegra, com todo o texto reescrito por esse pastor que está aqui na tua frente, e que não é pastor de milhões, nem de milhares. Até quando, irmãos? Até quando? Porque o Senhor está falando, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Pensa sobre isso. Certamente você tem alguma coisa que você tem que dizer para Deus. Ou você vai dizer para Deus, Senhor, tem misericórdia, põe um novo pastor aqui, que eu não aguento mais esse tipo de coisa. Leva ele, Senhor, leva ele para uma igreja bem velha. Leva ele, Senhor, para uma igreja que tem só gente que pensa igual a ele. Se você acha que isso é pensamento meu, fala com Deus aí, pede para ele, quem sabe ele vai te ouvir. Ele deu Saul para aquele povo lá, quem sabe ele vai atender você. Ou você vai colocar a tua vida em revista e dizer para Deus, Senhor, muito obrigado. Olha, Senhor, tenho procurado ser honesto, fiel, íntegro, sou dizimista. Senhor, ó, pode ver, ó, lá no início da campanha eu abracei a campanha junto sem fome, eu não faltei um mês, Senhor. Eu não estou na relação daqueles que no mês passado roeram uma corda, e esse mês roeram a corda também, mês retrasado, e por causa disso a igreja deixou de assistir 20 famílias. Porque foram 20 famílias que a igreja deixou de assistir no mês passado. E por quê? Porque muitos daqueles que antes estavam sendo fiéis e abençoando vidas, enviando as suas ofertas, não fizeram. E todos os meses, esse pastor está nas mídias sociais dando satisfação, mostrando o que foi feito com o recurso que foi recebido para a campanha Juntos Sem Fome. Nós estávamos recebendo uma média de R$ 4.500 todos os meses, como oferta para a campanha Juntos Sem Fome. E a igreja inteirando com as entradas de dízimos e ofertas normais da igreja, para assistir aquelas famílias. Mês de setembro caiu para pouco mais de R$ 1.200. O que aconteceu? Porque a gente se esquece com facilidade das coisas, e a gente perde o temor do Senhor com facilidade, quando as coisas começam a caminhar por uma chamada normalidade, o novo normal. Meu irmão, minha irmã, preciso terminar esse culto, mas tenho certeza que entreguei a palavra de Deus que Ele queria que você ouvisse. E agora é contigo, o meu papel eu fiz, e ainda continuarei fazendo a minha parte, que é orar, suplicar a Deus que tenha misericórdia. Se Ele vai me ouvir, Ele não me ouviu em relação aos Estados Unidos, não. Em relação aos Estados Unidos, Ele não me ouviu, não. Porque Ele faz aquilo que lhe apraz.